Indo direto ao ponto, assim, eu queria escutar de cada um de vocês qual que é uma operação atualmente que você tem muita confiança e uma que você não faria nem a pau. Cara, um setor que a gente gosta bastante nesse ambiente de corte de juros, né, e de desinflação, ou seja, queda de custos, né, é o setor de real estate. Low income, né, mais focado, que tem a proteção do Minha Casa Minha Vida, inclusive esse subsídio foi aumentado, né, a faixa, né, que se enquadra subiu, as empresas estão vendendo super bem, você está com o preço de aço caindo, então a gente gosta bastante desse setor, está bem posicionado nesse setor. Legal. O que a gente não gosta? Eu fiz a tese short de Renner. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, foi exatamente há um ano atrás, que foi meados de agosto. Foi. A Renner era R$28, R$29. A bolsa era 116 mil pontos. A bolsa agora está próximo do mesmo nível, hoje caiu, está aí próximo dos 116 mil pontos. A Renner está R$16. Então, quer dizer, o qual funcionou. E uma empresa que a gente não gosta, e aí nesse cenário também de mudança, de fim de JCP, e é uma empresa que se beneficia de vários créditos tributários, e ela está no cenário competitivo mais difícil, tá? É a Ambev. Você está vendido? Assim como eu estava vendido na Renner. Perfeito. Né? E tem um outro lado da Ambev que é o seguinte, ela tem uma exposição grande em Argentina, porque a Ambev comprou a Quilmes, sim, né, há um bom tempo atrás. Só que a Argentina está nesse processo agora eleitoral e a Argentina tem dois câmbios. Quando a Ambev vai considerar os resultados da subsidiária argentina, ela usa o dólar oficial. Então, se você fazer a tradução correta do resultado, né, e usar o dólar, que seria o dólar paralelo, é um resultado bem menor. Então, você vê que o EBITDA da Ambev é pior, consolidado. Com a eleição, a gente acredita que vai parar de ter esse dólar paralelo e dólar oficial, blue e oficial. E daí, mas a taxa de câmbio vai convergir muito mais para próximo do dólar paralelo. Vai mostrar também esse impacto negativo no número consolidado. Então, você tem isso da Argentina, questão de JCP, outros créditos tributários, competição, e ela, assim, pode sofrer, sim, a Ambev. Pô, tô animando comprar, vamos comprar, vamos. Pô, mas vamos comprar as mais defensivas, porque se der errado a gente não se queima. E essas são as bond proxies que chamam, né? As empresas que parecem com uma NTNB. Você consegue fazer conta de supervisibilidade, que são as que eu mais gosto hoje. Então, assim, shoppings, tipo Allianz Sonae, eu adoro. Até Iguatemi eu gosto também. Setor elétrico, Eletrobras, Equatorial, a gente tem alguns professores do setor elétrico. São empresas que você faz a conta, né? De Sabesp, você faz a conta certinho, então hoje bem gordinhas, as taxas estão muito boas. Então essas são as primeiras. Aí tem coisas que a gente gosta, que o ambiente competitivo está melhorando, também micro, foge um pouquinho da história macro, tipo Mercado Livre, tipo Vivara, coisas assim. E aí tem uma outra coisa que volta um pouco pro contexto global, que é, se o mundo não está tão ruim igual a galera estava achando, commodities vai bem, petróleo vai bem, então a gente tem, e China voltando a estimular, então a gente tem posições em petróleo, quase uns 15% do fundo, e a gente comprou recentemente Vale, com mais uns 5, 6% do fundo. Então é isso, uma carteira super, tem mais ou menos 50% de teses defensivas, que eu acho que foi um super bem nesse ambiente de corte de juros, uns 30% de atacante, Meli, TOTUS, compensando com 20% de commodities, que é uma dinâmica mais global. Você é uma referência de investimento no setor de varejo, alimentício ou não, mas enfim. A gente está passando por um momento em que, pelo menos o mercado financeiro está bem desconfiado com o setor. Dado o contexto macroeconômico, o que você está enxergando atualmente para o setor? Olha, considerando isso o varejo como uma indústria, a indústria do varejo, tá? O mercado não está valorizando muito a nossa indústria nesse momento, certo? Quer dizer, são ondas. Com o online, com o e-commerce que veio, tá? Com o digital. Como o varejo ainda não está assim, completamente no digital, quer dizer, o mercado olha para a gente com um pouco mais, mas de desconfiança, olhando assim quase como se a gente fosse uma coisa do passado, tá certo? Não é assim, não é assim. Nós estamos hoje no Carrefour, somos investidores no Carrefour, eu estou no conselho aqui no Global, nós somos investidores tanto aqui quanto no Global,
quantidade de coisas que nós estamos fazendo exatamente naquilo que é, aquilo que é, vamos dizer, que é o momento atual, é muito grande, tá? Usando a inteligência artificial, procurando conhecer, fazendo coisas customizadas para os clientes. Tudo isso está lá quando você olhar. Quanto tem de digital por trás disso, é muita coisa. Né? E a gente está fazendo, eu acho que são ondas, vamos chegar ao momento que o mercado vai descobrir o que nós estamos fazendo e vai dizer, opa, esses caras merecem atenção. Então é um pouco isso. Tá na hora de comprar. Olha, eu diria que sim, tá certo? Eu diria que sim, tá? Acho que todos os setores cíclicos domésticos se beneficiam, seja pela parte de lucros, pela redução da taxa de desconto. Acho que assim, e-commerce está mais desafiador, você tem lá um Mercado Livre dominando fortemente. Assim, vestuário, as que estão, a gente volta naquele tema antigo, mas é verdade, ainda a alta renda está performando muito bem, você tem players, o Avivara, o Varejo, estão nadando de braçada nesse segmento. Eu acho que shoppings estão muito descontados ainda, você tem shoppings muito bons, que estão muito descontados. E setor de infraestrutura, acho que tem que olhar. Porque tem cavalos muito bons aí, muito descontados, com uma TIR excelente olhando para frente. Um ativo que vale a pena ter na carteira agora. A gente gosta de meta, né? Por coincidência, a vez que a gente falou, também a gente gostava disso. Continuamos gostando, já entramos, já saímos, mas agora a gente está de novo lá. A gente acha que vai ter uns triggers positivos. Tem outras ações de tecnologia que já subiram, mas a gente acha que ainda devem continuar subindo. E que a gente não deveria ter de jeito nenhum. A gente não está gostando muito de Europa agora. Assim. Em geral, a Europa, a inflação ainda está alta lá, ainda está aumentando os juros. Meio que estruturalmente, né, se a economia vai desacelerar, eles sofrem um pouco com isso. Então acho que é um lugar que a gente não está muito envolvido agora. Eu acho que do lado negativo é a Europa, aquilo que o Pedro falou mesmo, a inflação ainda está muito resistente, né, a economia está desacelerando mais forte, a Alemanha já está em recessão. Então acho que a Europa não me parece ser uma geografia assim, muito interessante nesse momento. Tá? Na parte positiva, eu acho que a América Latina ainda continua tendo atraente, de certa forma. O México é semelhante ao Brasil sem esse problema fiscal. Então me parece que quem quiser ficar aqui perto dessa geografia, eu acho que o México pode ser uma opção boa para avaliar e ter na carteira. O Brasil sempre tem muitos ruídos, sempre é muito desafiador, né, a lidar com a economia brasileira. Mas eu acho que assim, as pautas que têm avançado hoje são pautas positivas. Então, avançou com o arcabouço fiscal. O que a gente precisa fazer é ter uma discussão madura para manter esse arcabouço e manter credibilidade. Avançou com o modelo de meta de inflação, a inflação está cedendo, a gente está com uma discussão super importante, que é a discussão de reforma tributária do consumo, porque a tributária do consumo talvez seja aquela reforma que traz o maior impacto em produtividade. E se você for conversar com o pessoal da FIT, que fez o upgrade do Brasil, o que eles estão vendo? A gente teve uma sequência de reformas relevantes nos últimos 5 anos, que tem impactado em produtividade. Todo ano a gente tem um PIB realizado maior do que o que o mercado tem projetado no início do ano. E a gente está discutindo uma reforma que pode fazer uma diferença aí no médio prazo. Então eu estou mais otimista, só que o futuro está para ser escrito. A gente tem que ter discussões importantes, maduras sobre os temas, né, construir e não ter retrocesso. Acho que se a gente conseguir avançar nesse sentido, é positivo para o país. E o país, acho que tem avançado nos últimos, 20, 30 anos, que tem ciclos positivos, a gente tem uma tendência positiva de longo prazo. Hoje as nossas carteiras elas estão posicionadas no que a gente chama de bond proxy, que são os papéis mais sensíveis a juros. Então, características um pouco mais defensivas, mas que tem essa relação muito grande com os juros. E o que a gente chama aqui de cíclicos domésticos, que tem uma correlação maior com queda de juros e uma sensibilidade maior a ciclos econômicos, né? E aí envolve tanto o setor imobiliário, a gente tem uma posição grande hoje em Aliança, que se encaixa em uma bond proxy, muito focada aqui em média renda. Então, a gente está vendo esse alívio da inflação que é tão importante para renda disponível dos consumidores. Então, a gente acredita que esse é um segmento que vai performar melhor, além de ter um micro muito favorável, né? Uma empresa que está consolidando o mercado, tem muitas questões micro ali de reciclagem de portfólio que ela pode fazer e que a gente acredita que deve trazer uma boa geração de valor. E um outro exemplo aqui que eu posso citar é o Grupo Mateus, que também também está localizado ali no Nordeste, tem uma questão de renda importante, inflação de alimentos para baixo, isso traz um consumo maior
e tem características muito importantes na nossa visão, que é saber alocar o capital, ter um bom management e ter espaço e barreiras de entradas relevantes. Então, hoje a gente tem posicionado o portfólio mais para esses domésticos, e aí fazendo um link com o Small Caps é um subsegmento que é muito mais diverso e muito mais focado em local, né? O Ibovespa ele é muito focado em commodities e bancos, né? Quando a gente faz em Small Caps, a gente tem uma exposição mais ao mercado local e por isso que também é um dos motivos que a gente fica um pouco mais otimista com o segmento. E hoje, em geral, a gente está um pouco menos exposto ao que a gente chama de os cíclicos globais. Então, menos exposição em commodities em geral. Então vamos começar pela mais fácil, que aqui eu não faria nem a pau. Eu não teria posições que dependessem, digamos assim, da trajetória fiscal de longo prazo brasileira. Em particular, questionamentos a respeito de inflação implícita. Assim, eu, nesse momento, já tive comprado em inflação implícita, não estou no momento, mas eu acho que é um cenário muito difícil para você tentar se apoiar em valores nominais. Então, assim, eu, por exemplo, tenho mais facilidade de aplicar o juro real de longo prazo, porque eu acho que, assim, que eventualmente, numa crise um pouco mais alta, acontece até o contrário, a inflação vai um pouquinho mais rápida. Mas eu teria muita dificuldade de ter na minha carteira ativos nominais de longuíssimo prazo, porque eu acho que o cenário é muito aberto para isso e, eventualmente, você pode ter alguma contaminação da discussão fiscal lá de fora aqui para dentro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A posição que eu acho mais interessante é a posição que eu tenho carregado há muito mais tempo, é uma posição de inclinação dos Estados Unidos. Eu acho que, assim, que se essa desaceleração acontecer, eu prefiro ela em relação ao aplicar, eu gosto de aplicar também, mas eu prefiro ela em relação ao aplicado porque, como eu falei, eu acho que é o grande instrumento que a gente tem, os juros se desacelerar o mundo, principalmente nos Estados Unidos, e acho que a curva, exatamente por causa do fiscal do outro lado, vai ficar muito, muito empinada. Então a gente tem, talvez, argumentos muito fortes numa direção e argumentos muito fortes na outra, numa curva que é relativamente flat, ou seja, que o custo de você fazer isso é relativamente baixo. Então tem uma questão de timing nessa operação, que é super sensível, mas eu gosto demais. Vou falar uma macro e uma micro, que a gente tem hoje em dia, né? A macro a gente está aplicado em diversos países, a gente está acreditando que a desaceleração vai vir. Eu acho que eu perco pouco se ela demorar a vir, porque os preços são muito bons. Tudo meio líquido, meio barriga da curva, um pouco inclinado também. Então, assim, isso acho que é uma das operações que a gente tem no macro de maior convicção. No micro, essa operação short grãos, comprado em óleo, a gente adora. Acho que o fundamento, a gente reduziu um pouco na margem, mas o fundamento está acontecendo conforme a gente achava que ia acontecer. Uma vez que demorou pra caramba, como vocês sabem, a gente ficou nesse trade do óleo no primeiro semestre. O que está acontecendo agora nada mais é que é parecido com o que estava desenhado na planilha 6 meses atrás, mas está acontecendo só agora e o preço só foi reagir agora. Grãos, a super safra de milho, também bastante convencido que tem mais downside. O que eu não faria hoje é um trade que é meio... eu não quero fazer esse trade no curto prazo, mas tem uma chance de a gente fazer ele. O short China, eu acho uma maluquice aqui. Na nossa cabeça lá, eu acho que o mercado de real estate já sofreu bastante, quando você vê em quantum. A discussão de que vai ter um Lehman Moment pode acontecer, certo? A probabilidade, mas eu acho que é baixa lá dentro. Quem gosta de moral hazard é os Estados Unidos. Eles aprenderam depois da Lehman que moral hazard pode dar problema. A gente nunca sabe muito bem como é que termina. Eles não vão deixar acontecer, eu acho. E os valores são muito baratos. Então, assim, shortear a bolsa da China, porque está incrível, eu acho uma loucura. Nossa inclinação é comprar acreditando que a gente está próximo do fim e que o processo de criar confiança, aumentar o animal spirit da China vai passar pelo mercado de capitais, não vai passar por um fiscal grande, bazuca, como aconteceu no passado, não vai ser isso. Vai ser, eu acho que via incentivar investimento no mercado de capitais. As empresas, as ações estão muito baratas, o mercado de capitais está muito oversold. Eu não ficaria short de jeito nenhum, porque a China está em crise. Hoje no varejo eu tenho eu tenho menos visibilidade, então não necessariamente falo, não dá para ter nem a pau. Talvez seja uma limitação que a gente tem hoje de visibilidade, de ver o que vai acontecer na reforma tributária, enquanto isso vai impactar no final do dia, cara, decisões que são feitas de longo prazo. Então, se você me falar, você vai ter 50 anos para você migrar para o que a proposta de tributação hoje, até o que eles estão imaginando, cara, 50 anos esquece. Teto de gastos não dura nem um ano, imagina 50 anos no Brasil. Não existe. Mas, por outro lado, se a gente começar a ver impacto pesado, tanto do ponto de vista fiscal, né, da parte de logística, distribuição, de como é que isso vai pegar nas empresas,
pode ter um impacto negativo significativo. Então hoje eu acho que o setor de varejo é um que a gente está mais reticente. Não diria totalmente negativo, acho que tem boas oportunidades, mas um pouco mais reticente. Né? E na ponta oposta? Cara, aí já é um pouco da nossa carteira estrutural, né? A gente tem tradicionalmente uma tese de eletrificação. Essa tese hoje ela está um pouco mais concentrada em lítio, como você sabe, já há bastante tempo, mas a gente já começa a ver desdobramentos dela. A gente tem investimentos hoje em urânio, né, na geração atômica e também na parte de grafite, que a gente acha que vai ser uma tendência ainda dentro de baterias, que vai ser uma tendência mais prolongada daqui para frente. Na ponta longa, então, a Sigma, né, a empresa de lítio. Na parte de grafite, a gente tem a Southstar Battery Materials e na parte de nuclear, a gente tem a Cameco. A gente gosta de bolsa no Brasil. A inflação hoje no Brasil está abaixo de 4. A inflação no ano que vem, a expectativa é que seja 3,87. Mesmo nos Estados Unidos, a inflação hoje está em 3,1%. Se a inflação cai, o que os bancos centrais começam a fazer? Eles cortam os juros. Perfeito. O Banco Central brasileiro começou a cortar os juros agora na primeira semana de agosto. Esse é um longo e grande processo de corte, que no final do ano que vem, em dezembro do ano que vem, os juros vai estar num nível muito inferior do que está agora. Então, quando os juros caem, é bom para a Bolsa no Brasil de forma geral. Tem alguns setores que são mais beneficiados pela queda dos juros. A gente, na Dália, a gente está focando nesses setores mais no momento. A gente já falou algumas vezes, mas a gente segue gostando de Iguatemi. Iguatemi é muito barato, ele tem uma série de vantagens competitivas, se beneficia dos juros baixos. Com o passar do tempo, ele vai gerando outras coisas que adicionam valor ao business. Então, Iguatemi é uma. Você adicionaria outra, Gerai? A gente tem várias teses lá que são muito interessantes. A gente gosta muito do setor de energia elétrica, por exemplo, que negocia aí uma taxa de retorno acima de 10% em termos reais. Tem algumas commodities que a gente falou um pouco aqui. A gente gosta de petróleo, gosta de minério de ferro. E gosta muito do setor financeiro, né? Esse evento aqui eu acho que é a maior prova disso. Um dos papéis que é mais beneficiado pela queda dos juros acaba sendo aqui a própria XP. Você vê claramente na energia aqui, que quando o bear market começa a ir embora, a energia aqui sobe, né? Então, você tá pulsando. Qual que você não faria nem a pau agora, Zé? Não dá para apostar contra o Brasil. O Benchimol, recentemente, ele falou um negócio que a gente concorda, que acho que resume muito o que a gente está conversando aqui. O Benchimol, ele pegou e falou, quem apostar contra o Brasil vai perder. Eu acho que é isso que não dá para fazer nesse momento de jeito nenhum.